I have sung my songs of praise, thanksgiving on my lips, bowed low and worship Him. But now I'm coming close, closer than before, for the veil is torn in two. Now that I am here with you, there's no place I'd rather be. Now that I have felt your touch, make your home in me. Amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Vamos continuar estudando acerca da restauração do testemunho do Senhor. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 15. Diz assim: ouvindo nossos inimigos, que o sabíamos, e que Deus havia desbaratado o conselho deles, tornamo-nos todos ao muro, cada um a sua tarefa. Desde aquele dia, a metade dos meus servos trabalhavam na obra, e a outra metade tinha lanças, escudos, arcos, couraças, e detrás deles estavam os chefes de toda a casa de Judá. Os que edificavam no muro, os que acarretavam e os que carregavam, com uma mão trabalhava na obra, e na outra tinha a espada. Porque os que edificavam, cada um tinha sua espada cingida em seus lombos, e assim edificavam. E aquele que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse aos nobres e oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos apartados no muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, reuni-vos ali conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Nós, pois, trabalhávamos na obra, e a metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até que saísse as estrelas. Também eu disse ao povo: cada um com seu criado, permaneça dentro de Jerusalém, para servirmos de sentinela durante a noite e trabalharmos durante o dia. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus jovens, nem os guardas que me seguiam, tiramos nossas vestes. Cada um se despia somente para se banhar. Oremos. Pai, no nome do Teu Filho, Jesus, e por amor ao Teu grande nome, nos guie na Tua palavra nesta hora. Abre os nossos ouvidos para que possamos escutar Tua voz. Pai, no nome do Teu Filho, Jesus, vem magnificar a Tua palavra em nossos corações, e que pela fé possamos recebê-la, e que pela fé venhamos substantificar todas as verdades espirituais contidas na Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos estudando já desde o mês de julho sobre a restauração do testemunho do Senhor. E desde algum tempo estamos nos detendo mais detalhadamente no livro de Neemias. Viemos estudando desde o livro de Daniel, capítulo 9. E agora o Senhor tem nos conduzido aqui, onde, pela sua infinita misericórdia, temos procurado ver algumas questões práticas concernente à restauração do testemunho do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Há uma grande necessidade de que o Senhor tenha a expressão da sua igreja conforme o seu caráter, conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele estabeleceu em seu Filho amado. A igreja não é o que nós estamos vendo hoje.
Hoje nós estamos vendo instituições religiosas, organizações religiosas. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não tem fundadores, a igreja só tem um cabeça. Somente um que a fundou, e ele está edificando ela, e este é o Senhor Jesus. A igreja não é fundamentada em homens, nem em ideias. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a igreja tem sua natureza e caráter celeste. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai descobrindo isto. A vocação da igreja é celeste. A vida dela é vivida da seguinte forma: ela tem que ter os seus pés na terra, mas o seu coração tem que estar nos céus. Se essas verdades não arrebatarem o nosso coração, nós temos uma visão completamente distorcida daquilo que é a igreja. Por isso que o inimigo, de maneira tão sutil, ele tem ganhado tanto território no meio do povo de Deus. E aqui no capítulo 4 deste livro de Neemias, nós estamos vendo como a guerra se forma, como o inimigo se levanta e se opõe. Desde que começamos a ler este capítulo 4, vimos sobre Sambalate. Esse nome significa força, poder. E este nome, ele revela a própria natureza e obra do inimigo, tentando impedir que o povo de Deus avance para a recuperação do testemunho do Senhor. O diabo não está nem um pouco preocupado com a quantidade daquilo que podemos chamar, entre aspas, igrejas de uma cidade. Porque hoje, em Goiânia, segundo as estatísticas, nós somos em torno de 35% da população de Goiânia são cristãos. Mas veja, será que nesta alta porcentagem, podemos até ver assim, temos uma expressão de igreja? Será que existe uma expressão de unidade? Ou será que nós vemos um loteamento religioso em nome da fé? Onde cada um defende seu nome, sua denominação, seu estatuto, como se o céu fosse loteado. Irmãos, o corpo de Cristo não está dividido. O corpo de Cristo é um. Ele é universal e é histórico e é celeste. Ele é universal porque ele está em todos os lugares dessa terra. Ele é histórico porque ele não começou comigo e nem com você, ele começou lá atrás, lá em Atos dos Apóstolos. Depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, ele ordenou, em Lucas 24, que os discípulos permanecessem em Jerusalém. E ali, quando o Espírito Santo desceu, como disse Paulo aos Coríntios, eles foram batizados em um só corpo. Essa doutrina tem que ser clara para nós. Então, não podemos pensar apenas numa igreja histórica, não apenas numa igreja universal, mas temos que pensar também numa igreja celeste. Por que celeste? Porque sua natureza, caráter e vida é celestial. Porque Cristo, que é o cabeça da igreja, está nos céus, e a igreja, que é o seu corpo, está na terra. E tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. Esta é a realidade da igreja. Isso precisa ser recuperado, para que o inimigo seja esmagado, envergonhado, e nós vamos apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta é: para qual denominação Cristo vai vir? Para nenhuma. Ele não vai vir para denominação alguma, ele virá para o seu corpo, ele virá para a sua igreja. Todos nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos nos colocar debaixo de nenhum outro nome que não seja o nome de Cristo Jesus. Essa é a verdade quanto à igreja no exercício prático da sua vida, do seu caráter. E se nós não entendemos isso, o que nós entendemos de igreja? Aí formamos uma teologia particular, e aí começamos a professar essa teologia. Isso não é a teologia de Deus, é a teologia antropocêntrica. Nesse capítulo 4 do livro de Neemias, que prossegue nos mostrando a oposição do inimigo quanto à restauração dos muros de Jerusalém, mostra para nós também como o inimigo nesse tempo, ele tem trabalhado com todas as suas forças, com seus Sambalates e Tobias, para tentar impedir que a igreja avance para a recuperação do testemunho do Senhor.
Você sabe muito bem que, biblicamente falando, os muros falam de proteção. Como também os muros falam daquilo que divide o que está dentro daquilo que está fora. O muro de Jerusalém é uma figura disso para nós. Este muro aqui é aquilo que nos divide do mundo. É aquilo que mostra para nós a completa diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem. O Senhor deseja recuperar isto, restaurar o muro da edificação da sua casa. Primeiro veio Esdras, primeiro veio Zorobabel e Josué. Eles reedificaram o muro. Aí depois veio Esdras para ornar a casa de Deus, o culto a Deus. E depois veio Neemias para poder restaurar os muros de Jerusalém. Porque Jerusalém era onde estava o testemunho de Deus na terra. Segundo Deuteronômio 12, Deus escolheu este lugar para ali fazer habitar o seu nome. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê que tudo isso é uma realidade daquilo que o Senhor Jesus, Ele fez, edificando a sua igreja. A igreja é esta realidade de toda essa tipologia que nós vemos no livro de Esdras e Neemias. Precisamos ter olhos abertos para discernir isto. Essa segunda parte que nós estamos vendo, segunda e última parte, aqui do capítulo 4, vai nos mostrar alguns pontos importantes. Primeiro, nós sabemos da oposição do inimigo, como ele se levantou para intimidar, para zombar daqueles que estavam edificando. Como isto fragilizou o povo. Como estas artimanhas fez com que o povo se sentisse fragilizado, menosprezados. Mas graças a Deus que Neemias se levantou. E o Senhor deu a ele uma realidade que ele deveria conclamar o povo a tocar, a viver, que era a intercessão. De forma que um grupo trabalhava na frente e outros ficavam na retaguarda. Eu sei que aqui nós temos muitas lições preciosas que podem ser extraídas, mas permitam-me tirar apenas uma. O ministério de oração da igreja, especificamente no que concerne à intercessão. Nós podemos dizer que o nosso bendito Senhor Jesus, quando Ele veio nessa terra, quando Ele passou pelo processo da encarnação, Ele abriu mão de todas as suas insígnias celestes. Mas de maneira maravilhosa, Ele assumiu alguns encargos quanto à sua vida e obra. Podemos dizer que Ele foi o bom pastor. Podemos dizer que Ele foi o apóstolo enviado. Podemos dizer que Ele foi o mestre, o evangelista. Podemos dizer que Ele foi o profeta. Nosso Senhor, Ele tinha todos esses ministérios sobre Ele, como encargo. Podemos dizer também que Ele foi o sacrifício da oferta, como Ele foi também o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, oferecendo o sacrifício uma vez por todas. Mas quando Ele morreu e ascendeu, podemos dizer que, Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, que aquele que desceu, também Ele subiu, e Ele concedeu dons aos homens. Então, todos os ministérios que nós encontramos em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não constituem funções particulares, mas são ofícios de Cristo que são expressados por aqueles os quais Ele escolheu. O apóstolo, que é o caráter daquele que é enviado, o serviço do apóstolo está estritamente ligado à obra. Cada um desses ministérios, nós não podemos ver homens neles, nós temos que ver Cristo neles e por meio deles. E a glória é de Deus, a glória não é do homem. Não são pessoas especiais, mas são pessoas com uma especial incumbência. Irmãos, como isso precisa ser recuperado nos nossos dias, porque o ministério cristão, ele deixou de ser um ministério ao Senhor e se tornou um ministério à igreja, se tornou um ministério ao mundo.
Ele deixou de ser ministério para se tornar monastério. Ele deixou de ser ofício para se tornar profissão. Mas um dia o Senhor vai julgar a obra de cada um. Ele vai trazer à tona tudo isso. E tudo que não glorificar Ele, tudo que não passar pelo fogo do seu juízo, será madeira, palha e feno. E um dia o fogo da justiça de Deus provará a obra de cada um. Então nós sabemos que quando Ele ascendeu, Ele concedeu esses dons, essas dádivas, para a edificação do corpo. Se você vê o versículo 12 do capítulo 4, da Epístola aos Efésios, Paulo vai nos mostrar qual é a finalidade desses ministérios. A finalidade desses ministérios é levar os cristãos a desempenharem o seu serviço. Porque nós temos que entender, eu já falei para vocês, o que é a obra de Deus, a obra do ministério e a obra de cada um. Essas três coisas precisam ser claras para nós. A obra de Deus é uma obra que vai de eternidade a eternidade. Dentro da obra de Deus tem a obra do ministério, que é Efésios 4:11. E dentro da obra do ministério tem a obra de cada um. Então todos nós precisamos entender que estamos debaixo do encargo do Senhor para o serviço. Esse serviço, ele é gerado na igreja por causa da obra do ministério. Que lindo é isso. Isso é igreja. Isso não é invenção, isso é Bíblia. Está na palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, prestemos atenção nisso. Porque o inimigo, ele tem deformado essas questões espirituais. E o Senhor deseja recuperar isso na vida da sua igreja, antes da sua volta. Então, quando o nosso Senhor, ele ascendeu aos céus, nós sabemos que um ministério ele está exercendo. Ele não está exercendo o ministério de pastor, embora ele seja o grande e supremo pastor. Pedro diz isso, que ele é o supremo pastor. E como supremo pastor, ele está conduzindo esses muitos filhos à glória do Pai. Mas esse não é o seu ofício peculiar nesse tempo. A Epístola aos Hebreus vai nos mostrar que ele também não é um apóstolo, porque ele já exerceu esse ministério. E ele concedeu esse ministério como dom à sua igreja. Todos os ministérios, como profeta, como mestre, todos esses ministérios, ele exerceu com excelência. E esses ministérios que ele exerceu com excelência, ele entregou como dádivas para a edificação do seu corpo. Agora, qual é o ministério que ele exerce com excelência? Hebreus capítulo 7, por favor. Versículos 24 e 25. Veja que ele tem um ministério, e esse ministério, ele só pode exercê-lo na sua ascensão e glorificação. Está assim: por isso mesmo, chegou Jesus a ser fiador de uma aliança melhor, versículo 22. Aí o versículo 23, além disso, outros, muitos, foram feitos sacerdotes, e devido à morte foram impedidos de continuar. Agora os textos que eu quero que vocês leiam. Mas este, isto é, o Senhor Jesus, já que permanece para sempre, ele permanece para sempre como? Ele permanece para sempre como sumo sacerdote. Tem um sacerdócio intransferível. Por isso também pode salvar completamente os que, por meio dele, se aproximam de Deus. E como que é o exercício do seu ministério sacerdotal? Olha o que esse escritor vai dizer: vivendo sempre. Ele vive eternamente para interceder por eles. Por eles quem? Por aqueles que se achegam a Deus. Meus irmãos e irmãs, vê se você consegue entender isso. Existe um ministério que é incessante na glória, não é o ministério dos anjos. Nós sabemos que existe o ministério dos anjos ao nosso favor, mas esse ministério o qual eu estou falando, e que a palavra de Deus diz, ele é muito superior ao ministério dos anjos. Ele é muito superior ao ministério dos sacerdotes no Antigo Testamento. Esse ministério é o ministério sacerdotal do nosso Senhor Jesus, porque ele tem o exercício desse ministério sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é da ordem de Arão, porque a ordem de Arão foi uma ordem transitória, passageira, mas a ordem de Melquisedeque é uma ordem eterna. Percebe? A ordem de Melquisedeque é aquela ordem que ministra Deus aos homens, não é a ordem que ministra dos homens para Deus. Esta ordem é levítica, é araônica,
ela não existe mais, ela acabou. Mas existe uma ordem que ministra Deus aos homens. Qual é a ordem que ministra Deus aos homens? É a ordem de Melquisedeque. E o Senhor Jesus, Ele é desta ordem. Porque Deus escolheu apenas a tribo de Levi, e dessa tribo, Deus disse que somente desta tribo poderiam vir os sacerdotes e o sumo sacerdote. Como Jesus pode ser sumo sacerdote se ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá? Porque ele não é da ordem de Arão. A ordem de Arão é transitória, a ordem de Melquisedeque é eterna. Porque ele não tem genealogia, não tem fim, ele é eterno, porque ele é o nosso Senhor. Então, o que ele está fazendo agora? Qual é o seu ministério peculiar? Interceder eternamente por nós. Amados irmãos e irmãs, você sabe que lá em Êxodo capítulo 19, o Senhor fez uma promessa para os filhos de Israel se eles andassem diante dele. O Senhor disse que se eles andassem em fidelidade para com ele, a nação de Israel seria um reino de sacerdotes. Porque os reis, eles ministram de cima para baixo, os sacerdotes ministram de baixo para cima. A esfera do reino tem a ver com o governo milenar de Cristo Jesus, quando os filhos maduros, os vencedores, reinarão com ele. Mas o reino, embora ele terá o seu tempo dispensacional na era vindoura, o Senhor Jesus, ele disse que o reino dele começa agora, no nosso caráter e na nossa vida, porque ele está dentro em nós. Então ele tem essas esferas, a esfera presente e a esfera futura, a esfera interior e a esfera exterior. A esfera que nós estamos vivendo hoje, ela é muito importante, porque tem a ver com o nosso caráter. E meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso bendito e eterno Pai, Ele fez essa promessa para o povo de Israel, mas nós sabemos que lá em Êxodo 32, a nação de Israel falhou. Toda a nação falhou, com exceção da tribo de Levi. E naquele tempo, em Êxodo 32, a tribo de Levi, ela não adorou aquele bezerro de ouro, e Deus levantou apenas essa tribo, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. Quando chegamos ao livro de Jeremias, nós vemos que até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido e haviam se envolvido com o paganismo. Então nós vemos o cativeiro de Judá. A nação de Judá e Benjamim foi levada para o cativeiro. E assim, durante 70 anos, essa nação viveu debaixo do cativeiro babilônico. Aí temos a restauração através de Ageu, Zacarias, Zorobabel, Josué, Esdras, Neemias, Esther, Mardoqueu, todos esses que compõem os livros da restauração do testemunho do Senhor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, parece que esse assunto está morto, parece que esse assunto não nos diz mais respeito, mas levanta Pedro, pelo Espírito Santo, e fala para nós que o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes. Aí depois você chega no livro de Apocalipse, lá está no capítulo 1, essa mesma promessa, que Deus nos fez, pelo seu sangue, Ele nos fez reinos e sacerdotes. A grande pergunta é, de que ordem nós somos sacerdotes? Com certeza não é na ordem de Arão, porque essa ordem é transitória. Se nós somos sacerdotes, e o Senhor deseja recuperar, dentro desta linha da restauração do testemunho do Senhor, Ele deseja recuperar o verdadeiro sentido do ministério sacerdotal de todos os santos. E a pergunta é, qual é a ordem desse sacerdócio? Com absoluta certeza, com absoluta segurança eu digo para você, não é a ordem de Arão, é a ordem de Melquisedeque. Essa ordem não ministra a Deus, essa ordem ministra de Deus. E mais ainda, se você quer compreender o que significa de maneira mais íntima, de maneira mais profunda, como tocar a realidade desse sacerdócio de Cristo Jesus,
se envolva com a intercessão pelos santos. Porque quando você está envolvido pela intercessão, você está tomando esta parte de Cristo Jesus como encargo sobre a sua vida. Isto é, aquilo que é próprio dele, é próprio a você. Se ele está intercedendo pelos santos, a expressão desta intercessão está na sua vida. Você pode imaginar o quão glorioso é tudo isso. E como a igreja tem perdido. Como nós precisamos interceder uns pelos outros. Irmãos e irmãs, aqui no livro de Neemias, eu vou apenas relembrar vocês. Relembrar, porque isso já foi estudado no capítulo 3. Olhe bem, no capítulo 3, algumas expressões. Está assim no versículo 4. Ao seu lado restaurou. Apenas esta frase. No final, na parte B desse mesmo versículo, junto deles restaurou. Versículo 5, junto a eles restauraram. Versículo 7, junto deles restauraram. Estão vendo? Por favor, no versículo 16, depois deles restaurou. Versículo 17, depois dele repararam. Estão vendo aí? Essas expressões são riquíssimas, são preciosas demais. E nós não podemos colocar isso de lado. Alguns deles edificaram suas casas de frente da do outro. Isso mostra para nós o cuidado que nós precisamos ter com a vida dos nossos irmãos. Como o Senhor precisa que nós venhamos nos envolver com aquilo que é a intercessão. Porque o que o inimigo quer é nos dividir, é nos jogar uns contra os outros. É que você gaste tempo falando mal dos seus irmãos. E você não vê nisso mal algum. Isso é tomar as armas do diabo e lutar com elas para poder agredir o corpo de Cristo. Nenhum cristão em sã consciência admite que faz isso. Mas todos nós, talvez em alguma circunstância da nossa vida, tenhamos feito isto. Temos pelejado contra a edificação do Senhor usando as próprias armas do inimigo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, porque nós não fomos chamados para usarmos as armas do inimigo contra a edificação do Senhor. Nós somos o vaso do Senhor, somos os instrumentos do Senhor, e o Senhor deseja que nós levantemos as nossas vozes diante do Pai, em intercessão, para que nós venhamos cooperar juntamente com Ele, nessa tão grande tarefa. Enquanto alguns estavam à frente, com as suas armas, com as suas lanças, outros estavam na retaguarda. Isso é tão precioso, porque todos nós precisamos dessa retaguarda. Todos nós precisamos sentir os sentimentos, os encargos do Senhor pelos nossos irmãos. Muitas vezes você não é capaz de ver, muitas vezes você não é capaz de discernir, você não é capaz de penetrar na circunstância interior que um irmão, ou que uma irmã, que um casal está vivendo. Eu e você não somos capazes de ver, mas aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que nada está encoberto dos seus olhos, ele vê. E se ele tem que se mover, ele vai se mover através da sua igreja. Mas quem está na brecha? Quem está aos seus pés? Quem está diante dele? Quem está disposto a sentir os encargos dele? Quem está disposto a sentir o que ele sente? A ver o que ele vê? A compartilhar dos seus anseios? Quem? Irmãos, nós temos que sair dessa zona de conforto que nós fomos inseridos pela circunstância da vida, pelo trabalho, pelo entretenimento. Pensamos sempre em descansar. Já estamos fazendo planos para nossas próximas férias. Estamos fazendo plano para o nosso próprio deleite. E as demandas do Senhor. O inimigo não dorme. O inimigo está constantemente com uma estratégia pronta para destruir os nossos lares, os nossos filhos, as nossas vidas, para nos derribar, para nos colocar no pó, para nos envergonhar. E você imaginar que não pode contar com a intercessão dos santos. O Senhor deseja restaurar isso na sua igreja. Irmãos, olhe para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 4.
Os apóstolos pregaram para aquele miserável paralítico que estava na Porta Formosa. Ele foi curado. Por conta disso, eles foram presos, foram interrogados, foram colocados no cárcere. Mas a igreja em Jerusalém não se calou. A igreja em Jerusalém começou a orar. Irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Segundo relata Atos dos Apóstolos, capítulo 4, um anjo do Senhor foi enviado até aquela cadeia. Aquele anjo, de maneira tão gloriosa, entrou naquele lugar, tomou aqueles apóstolos. Eles passaram por toda aquela guarda, ninguém pôde vê-los. Aquele anjo os cobriu. E os irmãos ainda estavam orando quando Pedro e João estavam à porta batendo para entrar. Os irmãos ficaram espantados. Quantos milagres, quantas coisas gloriosas do Senhor podem ser derramadas sobre os seus filhos. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. O mundo que nós estamos vivendo é um campo de batalha. Uma guerra incessante tem se travado. Não é uma guerra como Maniqueu ensinou. E a igreja, durante muitos e muitos séculos, amaram e praticaram essa doutrina demoníaca, a doutrina do maniqueísmo. O maniqueísmo ensinava que havia uma guerra entre o bem e o mal. Essa guerra era entre Deus e o diabo. Eu quero te falar que Deus não está em guerra contra o diabo. O diabo é um rebelde. Existem muitos livros denominados de guerra espiritual, que na verdade eles são muito mais a favor do satanismo e do maniqueísmo do que doutrinariamente de acordo com a palavra de Deus, por mais que usem texto. Porque Deus não está em guerra contra o inimigo. Satanás é um opositor. Satanás é um usurpador. Ele está em guerra contra Deus. Imagine Deus guerreando contra o diabo. Se Deus apenas fizesse isso, Satanás desapareceria para sempre. Nós estamos sendo atacados, sabe por quê? Porque nós estamos no território onde ele jaz no maligno. Você tem que entender esta guerra. Para você entender, você tem que ler o capítulo 14 do livro de Isaías e o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Você vai entender que esta batalha, essa guerra espiritual, não do bem contra o mal, mas para você compreender a natureza dessa guerra, como ele se levantou para usurpar o lugar do filho lá na glória, e ele foi lançado para essa terra. Aí depois você tem que ir em Gênesis capítulo 3, aliás, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e deu a ele a autoridade para dominar os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis na terra. Deus colocou o homem aqui para ser expressão da sua autoridade e do seu governo na terra. Mas esse homem fracassou. A serpente enganou a Eva. E agora ele estabeleceu um reino aqui. Satanás, no capítulo 4 do livro de Mateus e do livro de Lucas, ele disse para o Senhor Jesus: se prostrares, eu te darei todos os reinos deste mundo, porque me foi entregue. Entregue por quem? Por Adão. O Senhor disse para Adão: maldita será a terra por tua causa. Algo foi estabelecido aqui. Satanás estabeleceu um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Está estabelecido aqui. Deus pode acabar com isso? Claro que Ele pode, mas Ele não fará isso por causa da sua justiça e do seu caráter santo. Mas como Ele vai fazer? Paulo disse como Ele fará. Romanos 16, 20 diz que Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Percebe? E se você vai para Efésios capítulo 6, diz que nós temos que calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Mateus 24 diz que este Evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? O fim do mundo? Claro que não, o fim desta era. O fim desta era se dará quando o Evangelho do reino será pregado em testemunho. E o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está
se movendo na sua igreja para que o seu testemunho seja recuperado e para que a igreja toque aquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus. Temos que nos libertar de falácias, de superficialidade e entrarmos naquilo que é a realidade do Evangelho que Cristo nos deixou. Este Evangelho que é o poder de Deus. Este Evangelho tem que ser recuperado. Este Evangelho, ele tem que ser recuperado na vida da igreja. A tal ponto, como diz Hebreus capítulo 8, ratificando a profecia de Jeremias capítulo 31, não haverá necessidade que ninguém conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque haverá maturidade da igreja. O Senhor está chamando uma igreja de filhos maduros, uma igreja madura, não uma igreja de meninos agitados por toda sorte de vento, de doutrina, que induzem ao erro. O Senhor está reivindicando uma igreja madura, uma igreja que ande à altura do caráter de Deus e que corresponda às ansiedades, aliás, aos anseios, aos encargos do Senhor, às suas demandas. Não uma igreja infantil, não uma igreja perdida em entretenimento, não uma igreja perdida em si mesma, não uma igreja que está ofuscando a centralidade de Cristo, mas uma igreja que está altamente comprometida com Ele. Quando o Senhor falou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, para ela se arrepender, porque ela havia abandonado o seu primeiro amor. A palavra primeiro ali é próten no grego, significa o melhor do seu amor. Irmãos, nós sabemos que a igreja de Éfeso amava o Senhor. O Senhor louvou essa igreja pelas suas obras, pela sua perseverança. A igreja de Éfeso não era uma igreja qualquer. Era uma igreja que não suportava os falsos apóstolos e os declarava mentirosos. Mas o Senhor coloca uma ressalva, uma solene advertência. Diz: tenho, porém, contra ti, porque abandonaste o teu melhor, o melhor do amor dela para o Senhor. Aí o Senhor diz assim: arrepende-te, senão virei contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que o Senhor está dizendo para esta igreja? Não quero olhar o candeeiro de forma tipológica, mas vamos olhar de forma exegética. Isto implica que precisamos olhar de acordo com o que está escrito no contexto deste capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse. No capítulo 1, versículo 20, João viu 7 candeeiros. 7 candeeiros. E no meio desses 7 candeeiros estava quem? Estava o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que tem a centralidade na igreja. Então, o que significa de maneira prática dizer: removerei do teu lugar o teu candeeiro? Significa que essa igreja perderá a centralidade de Cristo. Quando é que uma igreja perde a centralidade de Cristo? Quando a ascensão do homem na igreja é muito maior do que a expressão de Cristo. Quando o evangelho se torna antropocêntrico. Quando os homens começam a ser vistos na igreja como se fossem deuses. Quando eles começam a ser reverenciados e não respeitados. Quando a reverência toma o lugar do respeito. Podemos fazer isso consciente ou inconscientemente. Quando as pessoas estão usurpando o lugar do Senhor. Porque a posição daqueles que ministram a palavra não é de Senhor, é de servo. Percebe? Servos. Qualquer função de serviço, seja ele o encargo profético, seja ele de ensino, de pastorado, que deve ser visto como ofício, e não como título. Tudo isso é uma expressão de Cristo. Não constitui essas pessoas acima da igreja, e sim servos nela. Porque o ministério deles não é, em primeiro lugar, a igreja, é ao Senhor. E se isso é ao Senhor e o Senhor agradar, Ele se derrama sobre esse ministério para edificar a sua igreja. Isso é lindo demais, irmãos e irmãs. É assim que Deus está edificando a sua igreja. Ele não edifica ela com outro material, Ele edifica ela com o material da vida do seu filho, com o próprio elemento da vida de Cristo Jesus. É o elemento da vida no poder da ressurreição. Veja como você está sendo edificado, está sendo edificada. E o inimigo procura confundir tudo isso. O inimigo
continua e persevera em roubar essas verdades de nós. Por isso que há uma necessidade extrema de que o Senhor levante entre nós pessoas com este encargo de intercessão, de cuidado e de zelo na vida do corpo. Alguém que se preocupe com o outro, alguém que esteja ao lado, alguém que esteja na retaguarda, alguém que esteja exercendo com extremo zelo, cuidado e amor diante do Senhor, incessante oração pelos seus irmãos, como a igreja primitiva fazia. Veja que este é um fundamento perdido na igreja. São 4 fundamentos: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Irmãos, não valerá nada se nós avançarmos apenas na questão da mesa do Senhor, como nós temos procurado a cada domingo. Não terá nenhum sentido isso para nós, se nós negligenciarmos a oração, se nós negligenciarmos a comunhão, se nós negligenciarmos a palavra viva do Senhor, que é a doutrina dos apóstolos. Se nós negligenciarmos isso, não terá sentido algum. Podemos alcançar tudo isso, mas se nós nos perdermos na oração, nada terá valor. O Senhor não quer uma casa recuperada pela metade, Ele quer uma recuperação plena. Ele quer que o seu testemunho seja visto. Não há nada que possa mostrar ou revelar a nós a profundidade da nossa conformação com o Senhor, quando nós somos capazes de nos entregar a Ele para exercer o ofício que Ele, por excelência, está exercendo diante do Pai. Partilhar disso é algo muito íntimo para nós, é algo que o inimigo tem roubado de nós. A igreja não tem intercedido, a igreja não tem orado, a igreja não tem se preocupado uns com os outros. Não falo de orações momentâneas, eu falo de oração como encargo, oração que você se derrama, oração onde o seu coração é tomado pela misericórdia do Senhor. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Ela vem de 2 vocábulos, misereu e cardio. Cardio, no grego, é coração. É pegar as misérias do seu irmão e colocar no seu coração. Você pensa que foi isso que o Senhor fez? Ele levou todas as nossas iniquidades. Agora, sabe o que o Senhor está dizendo para nós exercer misericórdia? O Senhor diz assim, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Estão vendo? A misericórdia é uma bem-aventurança. E como bem-aventurança, é um dos traços do caráter de Cristo que Deus quer que seja visto na nossa vida. Aquelas bem-aventuranças são traços do caráter de Cristo que Deus deseja que sejam vistos em nossa vida. E a misericórdia é justamente isto. É quando você é capaz de tomar a dor do seu irmão e colocar no seu coração e ir diante de Deus como se fosse você. Isso é intercessão. Não é aquela oração por cima, não é aquela oração que você olha o seu irmão de cima para baixo, mas é aquela oração que você é capaz de tomar as misérias, a dor, a aflição e a angústia dele. É também a capacidade de entrar aonde você não é capaz de entrar, ver o que você não é capaz de ver, assumir uma posição que você não é capaz por si mesmo, mas o Senhor que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas. Eu me lembro de uma história muito interessante sobre um irmão. Ele estava na cidade de Porangatu, orando com alguns irmãos, e naquele exato momento ele sentiu um forte encargo pela oração por uma pessoa. E quando aquele irmão sentiu, ele perguntou para o irmão, para que lado está Goiânia? Um dos irmãos mostrou para ele. Ele levantou a mão e começou a orar. Ele não estava vendo, ele não estava sabendo, ele não conhecia a realidade do que se passava a 600 quilômetros. Ele estava distante, ele era incapaz de ver, mas ele orou até sentir que aquele encargo estava saindo dos seus ombros. Dias depois, ele volta a Goiânia e encontra com aquela irmã. E ele disse assim para aquela irmã no final da reunião: irmã, dias atrás eu estava em Porangatu e veio um sentimento tão forte de orar por você, e o Senhor colocou no meu coração uma angústia muito grande, eu comecei a orar por você.
você está bem? Ela perguntou que dia que foi. Ele disse, foi sábado à noite. Aí ela colocou a mão e falou, nossa, eu vou te contar o que aconteceu. O irmão dela estava com câncer em Aparecida, e ela tinha ido visitar com o esposo e as irmãs. E quando ela estava voltando, naquela avenida, a rua paralela à BR, conversando, ela se distraiu. E quando ela entrou na BR, ela só ouviu grito e pânico dentro do carro. Com muito cuidado, ela conseguiu estabilizar o carro, mas ela não viu nada e não entendeu nada. Quando ela viu, suas irmãs estavam passando mal, seu esposo estava gritando com ela, dizendo para ela, você é louca, você não viu o que aconteceu? E ela disse, o que aconteceu? Ele disse, você entrou debaixo de uma carreta, você não viu isso? E o irmão disse, pois foi nesta hora que o Senhor moveu o meu espírito para orar por você. Você faz ideia o que é isto? Você faz ideia quantos livramentos o Senhor tem colocado em nossas mãos? Você faz ideia quantas pessoas o Senhor livrou de laços de morte através de você? Irmãos, nós precisamos estar mais e mais envolvidos com o Senhor. Nós não podemos ser negligentes com a nossa vocação celestial. Nós não estamos aqui passando tempo, nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. Sobre a vida de todos nós, existem dados lançados pelo inimigo. Sobre a vida de todos nós, existem artimanhas, estratégias, ciladas, sutis, imperceptíveis do inimigo, para nos destruir, para nos abater. Mas a expressão da vida, da glória e do poder do Senhor está na realidade da vida prática da sua igreja. Você consegue entender isso? Como é possível recuperar o testemunho do Senhor, sendo que sofremos tantos embates, tamanha oposição do inimigo, se nós entendermos o que é a oração. Essa oração que é um relacionamento com Deus, é um envolvimento com Deus. Essa oração que tem a ver com o trono de Deus e não com as nossas necessidades. Essa oração que tem tudo a ver com as virtudes do Senhor Jesus, que nos torna agradáveis, para que nós cheguemos a Deus, diante do seu trono de graça, que tenhamos, irmãos, juntos, a ousadia de interceder pelos santos. Que o Senhor coloque esta palavra no teu coração. Que o Senhor te faça entender. Porque isso está intimamente ligado com este capítulo 4 do livro de Neemias. Foi isso que o Senhor colocou no coração dele, como ele deveria organizar o povo. Essa frase no versículo 20, nosso Deus pelejará por nós. Isso é a resposta da oração. Esta é a resposta da oração. A gente acha que a resposta da oração é tudo o que nós queremos. A resposta da oração é o que Deus quer. Quando você ora para uma pessoa que está enferma, você acha que Deus só vai responder se Ele curar a pessoa. Se Ele não curar, é a resposta dele também. Quando Paulo orou para que o Senhor removesse o espinho na carne dele, o Senhor não removeu. Essa era a resposta. O Senhor fez uma proposta para Paulo: a minha graça te basta. É como se o Senhor estivesse dizendo: Paulo, você quer a cura ou quer a graça? Para viver com esse espinho na carne. Aí ele entendeu. Quanto mais fraco ele era, mais da expressão do Senhor fluía da vida dele. Irmãos, se o Senhor tem que nos tornar fracos, se o Senhor tem que prevalecer sobre nós, por qualquer tribulação, qualquer luta, ou mesmo enfermidade que tenhamos que passar, não importa. Importa é se o Senhor, Ele é engrandecido na nossa vida. Percebe? Se o Senhor, Ele se engrandece na nossa vida, nem que você tenha que ficar no pó, mas que a expressão do Senhor e do seu poder exale da sua vida. Isso é grande demais. Paulo nos dá um exemplo disso em Filipenses capítulo 1. Ele fala de Cristo ser engrandecido no seu corpo. Aqui em Filipenses capítulo 1. Ele fala de Cristo ser engrandecido no seu corpo. Mas aonde ele estava quando ele disse isso?
Ele estava encarcerado numa prisão, em Roma, condenado à morte. E um soldado estava do seu lado, e outro soldado do outro. Como um homem desse, tão humilhado, envergonhado diante dos olhos da sociedade, poderia dizer assim, que Cristo seria engrandecido no seu corpo? Isso não é um absurdo? Isso aqui é o cúmulo do pináculo do absurdo. Você não pode ver nenhum engrandecimento de Cristo num homem que está tão humilhado, encarcerado, condenado à morte. Mas Paulo diz que Cristo seria engrandecido no seu corpo. E quando ele termina essa carta aos Filipenses, ele vai saudar os irmãos de Filipos e diz: todos da casa de César te saúda. Cristo foi tão engrandecido na vida de Paulo, que até César, que mandou prender Paulo, eles se converteram a Cristo Jesus. Não importa o que você está passando, não importa quem você é, importa se Cristo está sendo engrandecido na sua vida. Não se abata porque você sente que o mundo está caindo sobre você. Não se abata se você está sentindo que o céu está encouraçado e que as suas orações não sobem. Não olhe por isso. Exerça a fé. Olhe para aquilo que a Bíblia diz. Confie na palavra do Senhor. Se tudo está contrário a você, continue crendo. Se tudo desabar, continue crendo. Se nenhuma resposta veio, continue crendo. Deixa que Cristo seja engrandecido no seu corpo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Só o Senhor pode nos ajudar. Que a sua palavra encontre em nós um lugar fértil para ela produzir o fruto que glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Feel so safe with you, acceptance in your voice, you whisper tenderly, you are my beloved, chosen one, my friend, you're so precious to me. Now that I'm here with you, there's no place I'd rather be. Now that I've felt your touch, make your home in me. Make your home in me. Make your home in me. So will you come? And will you stay? Make your home in me.